Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41. Lucas 2, a partir do verso de número 41. Diz assim a palavra de Deus: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém. Lucas 2, 42. Segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Podeis assentar. Talvez, irmãos, após lido este texto, muitos pensem que aquilo que vamos destacar é o fato de Jesus Cristo, que ficou em Jerusalém, quando o menino, nesse episódio, tenha surpreendido os doutores da lei, interrogando-os e respondendo a eles. Mas não é esta parte do texto que eu quero salientar. É exatamente a parte que diz que Maria e José foram adiante, caminharam mesmo um dia e não sentiram a falta de Jesus. Julgavam que ele seguia na companhia dos demais, dos familiares, e assim partiram como se Jesus estivesse com eles no trajeto, mas Jesus não estava. Por que que isso me chama a atenção para trazer um ponto de partida para essa pregação? É porque às vezes nós pensamos que Jesus está conosco em nossa vida, em alguma coisa, e na verdade ele não está. Nós julgamos incorretamente que ele esteja conosco. A Bíblia diz que Sansão, depois de ter revelado o segredo de sua consagração à deusa Dalila e ter o seu cabelo cortado enquanto dormia, foi acordado com um grito de que os filisteus estavam chegando, e ele agiu como se o Espírito Santo ainda estivesse nele, para lhe dar a força que ele tinha sempre que enfrentava os inimigos. Mas ele foi facilmente capturado, teve os seus olhos vazados. Ele pensava que o Espírito Santo estava com ele, como sempre. Mas, como ele tinha quebrado a sua consagração a Deus, o Espírito Santo não o assistia. De uma outra perspectiva, nós podemos nos lembrar inversamente dos discípulos de Emaús, que o Cristo ressuscitado se pôs a caminhar com eles, mas eles, dada a sua incredulidade, não o reconheceram. Mas, destacando esta outra parte primeira, de que às vezes se pensa que Jesus está e não está, nós começamos por aquilo que muitas vezes é o mais difícil de se dizer. Há pessoas que pensam ter sido salvas, e elas ainda não foram salvas. Há pessoas que podem entender e reproduzir o discurso da igreja,
sem ter tido uma experiência pessoal de salvação. Há pessoas que, como John Wesley, podem ter sido criados numa casa pastoral por uma família devotada, ter se formado em teologia, ter se tornado um pastor e não ainda ter a experiência de salvação. Foi numa viagem para a América do Norte que ele viu, durante uma tempestade, que não estava seguro de morrer naquele momento e ir para a presença de Deus. Ele admirou-se dos morávios, os irmãos morávios, que estavam na mesma embarcação, mas que louvavam a Deus em meio à tempestade, não temiam por suas vidas, nem as crianças temiam. E interpelado noutra oportunidade por um irmão morávio sobre se era salvo, ele gaguejou e o irmão disse: se você não é capaz de falar firmemente, você não tem a experiência de salvação. É possível, portanto, alguém pensar ter se convertido sem ter se convertido. A.W. Tozer, ele falou em suas obras daquilo que ele mesmo denominou de textualismo. O textualismo, que estava em voga na sua época, era um discurso para fazer aquele que vinha à frente, depois de uma pregação que atendia ao apelo, se sentir salvo por um silogismo, por um raciocínio dedutivo. Eles diziam: a Bíblia afirma que quem crê será salvo. Essa é a premissa maior do argumento. Você creu, você aceitou Jesus. Conclusão, você é salvo. Como se a pessoa pudesse estar segura da sua experiência de salvação, não pelo testemunho do Espírito Santo ao seu espírito, como Wesley veio a reconhecer que era necessário, não por uma experiência interior pela qual dentro de si mesmo se tem o testemunho, mas a pessoa, ela era colocada para acreditar que era salva por causa de um raciocínio, de uma dedução. O grande problema desse tipo de silogismo, que Tozer chamava de textualismo, porque a pessoa pensava: se está no texto, eu tenho. Se eu creio e o texto diz, eu tenho. Então, ela julgava ter o que o texto dizia, pelo seu raciocínio. O grande problema desse silogismo é que realmente o que crê é salvo. E se você crê, você, portanto, recebeu a salvação. Mas será que este seu crer é aquele crer de que fala a Bíblia? A fé salvadora, meus amados irmãos, ela é um dom de Deus. A fé salvífica é operada em nós pelo Espírito Santo. A fé salvadora tem Jesus por autor e consumador. Ela não acontece sem arrependimento. E não há arrependimento sem a experiência de ter sido convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a pessoa ter sido, como diz Paulo, entristecida, segundo Deus, para arrependimento. Então alguém pode simplesmente ter uma fé de catecismo, uma fé apreendida intelectualmente, mas que não é a fé salvífica. E aí ela arma o silogismo, o raciocínio dedutivo, diz: todo que crê será salvo. A Bíblia o diz, eu creio, imaginando ser a sua fé a de que fala a Bíblia. Então ilude-se dizendo: sou salva. A epístola de Tiago é importantíssima, porque ela confronta exatamente a fé espúria, e ela chama a atenção para a fé verdadeira. Lá na carta de Tiago, no capítulo de número 2, nós temos uma passagem muito conhecida, no versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Não está dizendo, Tiago, que as obras têm que vir para a fé a fim de complementá-la e, somando-se a ela, tornar a salvação merecida pelos homens. Tiago está dizendo é que a fé que não produz obras, ela tem um problema nela mesma. Ela é morta em si mesma, não é que ela era viva e morreu por falta de obras. É que se ela não produziu as obras, ela em si mesma, não em algo que faltou acontecer, mas nela mesma, ela já estava arruinada. A fé sem obras é morta em si mesma. Ele está falando de uma fé, portanto, incapaz de produzir mudança. Esta fé incapaz de produzir mudança é chamada por ele de fé morta. Logo deve haver uma fé viva, uma fé que tem vida. A Bíblia diz, lá no final do Evangelho de João, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. A vida da fé está no Cristo que ela recebe. Jesus é recebido por nós pela fé e a vida que temos em Cristo é que vivifica essa fé que o recebe. Mas aqui Tiago está falando de uma fé que é morta, que não recebe vida em Jesus, não recebe Jesus. Não é aquela de que fala João quando diz a todos quanto o receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A fé de que fala Tiago é puramente intelectual, é reconhecer fatos e doutrinas, não confiar pessoalmente em Jesus. No verso 19, Tiago diz, do capítulo 2, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. A fé morta em si mesma é a dos demônios. Os demônios creem que existe um só Deus, estremecem com isso. Eles creem que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz para salvar os pecadores, mas os demônios não invocam Jesus para a salvação deles. Eles creem que, eles não creem em. Eles creem que alguma coisa é verdadeira, mas eles não veem a Cristo numa fé pessoal. E há muitas pessoas que podem saber que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé, sem ter a fé pela qual se é salvo pela graça. É possível que muitos tenham uma fé morta em si mesma. A fé dos demônios reconhece os fatos, mas não invocaram a Jesus Cristo. A fé salvífica é aquela que toma Jesus para si. Por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele traz Jesus para a sua segurança. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso que Jó disse, eu sei que o meu, pronome possessivo, ele recebeu Jesus, o meu Redentor vive. Profeticamente. Jó, que viveu no Velho Testamento, ele recebeu Jesus como seu Redentor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Tomé caiu aos pés de Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus. A fé salvífica é aquela que se apropria de Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu já estou morto com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que não era mais a dele, que foi para a cruz, mas a de Cristo que agora estava nele, ele disse, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé salvadora recebe Jesus, vive Jesus e entrega o eu à cruz. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Tiago diz, no capítulo de número 2, verso 1 de sua epístola, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí ele segue para dizer que no ajuntamento dos irmãos,
Eles não busquem dar posição privilegiada aos ricos em detrimento dos pobres. Ou seja, a fé que devemos ter não é uma fé que mantém as distinções deste mundo, que valoriza a riqueza, a posição, que raciocina dentro dos esquemas mundanos. A fé em Jesus Cristo não pode ser uma fé que faz acepção de pessoas. Entre nós, irmãos, não importa se alguém é rico ou pobre, não importa se alguém é culto ou inculto, não importa se tem beleza estética ou não tem. A ninguém conhecemos mais segundo a carne, como diz o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, todos são um em Cristo Jesus. Nós vemos hoje muitas igrejas que mantêm divisões que são peculiares ao mundo, mas que não devem ser reconhecidas pela igreja. Uma fé que não nos dá a mente de Cristo, uma fé que não nos coloca acima do modo do mundo ver, não é a fé de que fala a Escritura Sagrada. Tiago diz, em Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ele, na verdade, está dando exemplos para coisas maiores. Visitar órfãos e viúvas são apenas exemplos do amor ao próximo. Como as viúvas e os órfãos eram os mais carentes, ele os destacou, mas ele quer exemplificar o amor que devemos ter ao próximo. Guardar-se incontaminado deste mundo, irmãos, é um exemplo do que envolve amar a Deus. Porque a Bíblia diz que se nós amarmos a Deus, não amaremos este mundo, porque este mundo aborrece a Deus, porque tudo que há no mundo não é do Pai, é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, a verdadeira expressão da religião que nasce da fé salvífica é o amor pelo próximo, e o amor a Deus que nos afasta do pecado. Tiago diz ainda, no capítulo de número 3, versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nós não podemos, com a boca que confessa Jesus, dizer palavrões, ofender o próximo, praguejar, resmungar, blasfemar. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, eu criei, por isso falei. Logo, nossas palavras estão de acordo com a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz, a palavra da fé está próxima de ti e do teu coração. A fé verdadeira se exprime confessando em que crê, confessando Jesus a que se apega. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta boca que confessa Jesus não pode desonrá-lo no mundo das ofensas. Por isso nós não somos discípulos nem de longe de Olavo de Carvalho, que muito embora conservador nos valores, estava sempre a expressar-se por meio de palavras indecorosas.
impróprias. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo é entristecido com palavras inadequadas. Tiago diz no capítulo 4: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos próprios deleites. Tiago diz que é um espírito mundano, a ambição, a cobiça, a inveja, que isso leva a litígios, a conflitos. E Tiago diz: vocês não têm aquilo de que precisam porque não pedem, e quando pedem, estão pedindo egoisticamente. Não estão pedindo algo porque lhes é o pão de cada dia, não estão pedindo algo porque através daquilo ali poderão glorificar a Deus de algum modo, estão pedindo para gastar nos próprios deleites. Há, portanto, uma oração carnal. Há, portanto, uma religiosidade, irmãos, que almeja de Deus apenas a prosperidade material, que quer fazer de Deus um banco de investimentos, como nós vemos na teologia da prosperidade. Tiago segue, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aqui a Bíblia diz que se eu quero ser amigo de Deus, eu não posso estar me sentindo bem neste mundo ímpio. E se eu amar o mundo, eu me torno inimigo de Deus. E que o Espírito Santo que está em nós arde em ciúmes, em zelo para nos ter como sua inteira propriedade. Tiago, meus irmãos, vai falar de como é um verdadeiro crente, alguém que se humilha diante de Deus, recebe graça e vence. Verso de número 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, que ora quer servir a Deus, ora não quer. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Paulo fala a Timóteo sobre uma fé não fingida. Se ele fala de uma fé não fingida, é porque há uma que é fingida. Tiago aqui está falando de uma fé meramente verbal, de uma fé meramente intelectual, que não produz mudanças. E ele está dizendo como deve ser uma fé viva, o que ela deve produzir: afastamento do mundo, consagração da fala, deve fazer com que nós desejemos as coisas celestiais.
não as terrenas, deve nos levar à humilhação, deve tirar do nosso coração a soberba, deve nos impedir de fazer acepção de pessoas, deve fazer-nos ver nossas misérias e depender inteiramente de Deus. Mas assim como há uma fé intelectiva, que é aquela que Tiago está batendo sobre ela, há uma fé também meramente emotiva. É interessante que Paulo, irmãos, que fala muito sobre fé, também explica que a fé salvadora é uma fé ativa, em Gálatas 5 e 6, quando ele diz: em Cristo Jesus não vale a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Eu já citei Gálatas 2:20, onde Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A fé de que fala Paulo é a fé que vive a vida de Cristo, é a fé que opera pelo amor, é a mesma fé, portanto, de que fala Tiago, não a fé dos demônios, não a fé meramente intelectual, mas existe também uma fé meramente emocional. Não é de alguém que simplesmente sabe dizer bem a doutrina, é de alguém que se comove com os cânticos da igreja. É de alguém que chora com as pregações. É de alguém que se comove com testemunhos. Ele é efusivo nas suas manifestações de culto, entusiasmado, mas ela é uma fé baseada apenas nas emoções e, portanto, não vai ser duradoura. Veja o que diz a Bíblia Sagrada, lá em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículos de números 13 e 14, eu vou ler primeiramente o 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Na parábola do semeador, Jesus fala da semente como sendo a palavra de Deus e os solos diversos, os corações dos homens. A semente que cai em cima da pedra, ela começa por força da chuva, da água que embebe, ela começa a ter as raízes nascendo, mas essas raízes não têm onde penetrar, porque está sobre a pedra, ela não consegue a raiz entrar, fica só ali na periferia da pedra, e aí sem ter de onde sugar os sais minerais, a água que vem de baixo, então sob o sol ela seca, ela morre. Jesus aqui está falando, irmãos, daqueles que a palavra de Deus fica só na periferia do coração dele, não penetra lá no fundo, fica só no território das emoções. Estas pessoas aqui mencionadas recebem com euforia a palavra de Deus. Nós pensamos que serão grandes crentes, que serão pessoas bem ativas, e amanhã elas se afastam. Como muitas vezes eu acho que os mais antigos tiveram essa experiência, nós já vimos. Entra uma pessoa na igreja, aceita Jesus, não é tão extrovertida nas suas expressões, e nós ficamos inseguros se ela realmente creu, e vem um outro bombástico, que a gente pensa equivocadamente, esse daí vai ser um crente firme e tal, e amanhã nós temos a surpresa, o caladinho lá permaneceu. E o outro, tão efusivo, perdeu a força no caminho, diante das tribulações, das provações, porque a palavra ficou só na periferia, não teve como penetrar, ficou só nas emoções, mas houve uma alegria, houve um entusiasmo, o texto aqui diz. E o verso 14 fala daqueles que recebem a palavra e
ficam divididos com o mundo. Versículo 14: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, aqueles que recebem a palavra, mas com os espinhos em cima. Eles recebem a palavra, mas eles querem ficar lá onde estão os prazeres do mundo. Recebem divididamente, não entregam o coração inteiramente a Cristo. E os espinhos vão crescer e sufocar e acabar com tudo. Nós temos um versículo na Bíblia que é estranho. Eu acho que poucos se dão conta desse versículo, mas ele merece ser lido. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do verso de número 38. Jesus é citado, aparece a seus discípulos, e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Que eram os questionamentos que os discípulos estavam fazendo. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. O que eu chamo de esquisito é o verso 41. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus entrou, mostrou as marcas da cruz, mostrou as mãos e os pés, mas os discípulos ainda não haviam crido. Entretanto, estavam muito alegres, não crendo por causa da alegria. Que coisa curiosa! Era como se naquele momento, irmãos, eles estivessem pensando assim: se é verdade ou não, se é um fantasma ou não, vamos desfrutar deste momento. É alegre. Se for uma ilusão, é uma ilusão festiva. Eles queriam desfrutar da alegria, mesmo que não fosse verdade. Se fosse uma ilusão coletiva, era boa aquela ilusão coletiva. Eles nem quiseram examinar, só queriam desfrutar da emoção. Aí Jesus ainda continua para ver se eles creem. Tem alguma coisa para comer? Quer dizer, para ver se me vendo comer, vocês veem que sou eu mesmo. Porque eles ainda não haviam crido, mas estavam alegres. E de certa maneira, diz o texto que eles não creram por causa da alegria. Ou seja, eles poderiam fazer alguma pergunta a Jesus, tocar e tal, e se assegurar e ver que era Jesus, mas eles não queriam fazer nada, só queriam desfrutar daquele momento. E tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que se alegra quando entra na nossa igreja. E falam da sã doutrina, e falam da verdade que encontraram. E quando nós encontramos amanhã a pessoa, ela está em outra igreja e completamente diferente, com outra mentalidade, totalmente mundana. Na verdade, ela nem cria no que nós ensinávamos, mas ela estava alegre enquanto estava entre nós. E era tão maravilhosa a alegria de um culto abençoado, da presença de Deus, da comunhão com os irmãos, que elas aceitaram logo a doutrina, sem pensar muito bem, sem analisar, sem examinar na Escritura. Não, é isso aí mesmo, pastor, é isso aí. Você crê na doutrina? Creio, meu irmão, creio. Era tão alegre, tão maravilhoso, tão bom, que ela aceitava tudo, mas não meditava. Os discípulos ali estavam assim, bem, vamos desfrutar essa alegria, depois a gente descobre se é verdade ou não, pode ser que não seja, que seja uma ilusão que a gente está tendo, mas vamos aproveitar a alegria. Há muita gente, irmãos, que só vive o lado emocional. É preciso que você tenha raiz. A fé não é só intelectiva. Tiago mostra que não é. Mas a fé também não é só emotiva. Não é só uma questão emocional. Inclusive, é daqui que nasce o fanatismo. O fanatismo, irmãos, é exatamente quando a pessoa é contagiada
por uma alegria, e ela segue aquilo ali, mas ela não se pergunta se é verdade ou não. Ela quer que seja verdade, mas ela não examinou para saber se é verdade. E ela segue. É exatamente disso daí que surgem seitas muitas vezes, como o Adventismo no sétimo dia, que surgiu com Miller, que foi um homem que fez cálculos, disse que Jesus ia voltar, ajuntou multidões, porque todo mundo queria que Jesus voltasse. Se eu talvez aqui marcasse uma data para Jesus voltar e falasse isso com muito entusiasmo, muita gente ia acreditar, não porque examinou a Bíblia, que diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas porque seria bom acreditar. Seria emotivamente satisfatório, como seria alegre acreditar nisso, e multidões se ajuntaram para esperar Jesus, e Jesus não veio naquele dia. Acabou. Era tudo uma questão de emoção. A Bíblia Sagrada mostra que inclusive pessoas massificadas, pessoas incendiadas nas suas emoções, podem até fazer atos corajosos, mas não por fé, só por um aquecimento emocional. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. 1 aos Coríntios 13, verso de número 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Seria possível alguém distribuir todos os seus bens, seria possível alguém querer ser um mártir, morrer por uma causa, e sem ter amor de verdade, amor de Deus. Quem faria isso na Idade Média, irmãos? Quantos chamados santos, muitos deles pessoas desequilibradas, saíam vendendo tudo, dando tudo que tinham, mas por uma emoção fanática. Francisco de Assis se despiu e ficou nu. Ele nem atentou para o que a Bíblia diz sobre o pudor, no seu desejo de dizer que estava dando tudo aos pobres. Então, nós temos esses episódios. Nós temos islâmicos, que são homens bombas. E no seu fanatismo, com muita estridência emocional, eles morrem levando muitos à morte. É possível atos assim bem ousados, corajosos, aparentemente altruístas, que a motivação não seja o amor, seja um ímpeto emocional, seja um estado emocional incendiário. Eu não estou reprovando as emoções, como quando eu falei de uma fé meramente intelectiva, eu não reprovei a necessidade de o nosso intelecto participar da fé. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus equilibradamente, de todo o coração, alma, força e entendimento. Devemos entender, devemos ter as emoções, devemos ter o coração e com toda a nossa força, mas não desconjuntadamente. Pessoas que emotivamente se lançam ao risco, sem entendimento, como disse Paulo, que tinha zelo sem entendimento, quando era mero judeu, e por isso perseguiu a igreja, achando que estava prestando serviço a Deus. Nem uma fé meramente intelectual, mas é preciso que nós tenhamos o coração inteiro voltado para Deus. Há muita gente que pensa que Jesus está com ele, mas o que ele tem é só o entendimento da palavra, não Jesus. Há muita gente que pensa que Jesus está indo com ele, mas o que ele tem apenas são emoções, que são fruto de um jogo de xadrez, um conjunto de circunstâncias que favorecem. Às vezes tem crente, irmãos, que entre parênteses, tem um avivamento, entre parênteses, é melhor, entre os tracinhos lá, aspas, porque de repente encontrou uma namorada,
na igreja, aí ele acende, tem agora a companhia e pode esfriar. Não estou falando de ninguém, irmão, ninguém se culpe pelo que eu estou falando, mas eu estou dizendo que é possível isso, porque alguém ganhou um cargo, e de repente ele se entusiasmou com aquele cargo, porque ele tem uma voz bonita, e de repente está entusiasmando a todos e se entusiasmando também. Mas é uma emoção passageira. É preciso que nós tenhamos o coração voltado para Deus por inteiro, irmãos. Não febres emocionais e nenhuma fé meramente intelectual. A Bíblia mostra que Ananias e Safira estiveram na igreja, mas não eram crentes. A Bíblia diz, havia um homem chamado Ananias, não diz havia um irmão. Ananias e Safira, eles viram que os irmãos estavam vendendo tudo que tinham, dando para os apóstolos, a fim de que os apóstolos distribuíssem entre aqueles que tinham vindo para a festa do Pentecoste, tinham se convertido, mas não era bom que eles voltassem para casa antes de terem aprendido a palavra para serem transmissores dela. Então, para que fossem mantidos lá, fizessem, entre aspas, um seminário lá, os irmãos que eram de Jerusalém vendiam suas propriedades livremente, escolhiam fazê-lo os que queriam e traziam para os apóstolos para ajudar estes que não eram de Jerusalém, que tinham vindo para a festa do Pentecostes, tinham se convertido para que pudessem permanecer mais tempo lá, aprender a palavra e depois voltar para as suas terras. O que aconteceu após a perseguição, depois da morte de Estevão, quando foram espalhados. Ananias e Safira não precisavam dar essa oferta. Pedro mesmo disse isso para eles. A propriedade era de vocês, vocês não eram obrigados a vender, mas eles venderam e trouxeram para Pedro uma parte, dizendo que estavam trazendo tudo, mas estavam mentindo. Pedro disse, por que vocês estão fazendo isso? Era de vocês, vocês não precisavam vender. Vendido, vocês não precisavam dar tudo não, podia dar só a metade, podia dar o que quisesse. Por que mentir, entretanto? Dizer que estão dando tudo sem dar tudo. O Espírito Santo revelou a Pedro, e Pedro disse, Satanás encheu o coração de vocês para vocês mentirem contra o Espírito Santo. O que teria levado Ananias e Safira a mentirem? Smith Wigglesworth dizia o seguinte, é uma possibilidade, ele disse, Ananias e Safira não tinham plena convicção daquele movimento. Então eles pensaram, vamos trazer a metade do preço, dizer que a gente está dando tudo. Se esse negócio for para frente, a gente vai ter prestígio no movimento. Fomos aqueles que venderam tudo, trouxeram tudo. Se esse negócio não der certo, a gente ainda tem a metade do dinheiro. E assim eles mentiram, porque eles não tinham convicção. Estavam embarcando numa aventura. Irmãos. Mas foram desmascarados. Nós temos na Bíblia também aqueles que eram obcecados por sinais, por prodígios, como Simão, o mago, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso de número 9, Atos 8, a partir do 9, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade de Samaria a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Note, este Simão era
um ilusionista, um homem que fazia por artes mágicas truques e ganhou popularidade como uma pessoa que era ungida, que tinha o poder de Deus. Filipe chegou lá pregando o evangelho, e os sinais e prodígios que acompanhavam a pregação de Filipe eram de Deus verdadeiramente. Demônios eram expulsos, paralíticos curados. E aí a multidão se converteu, e aquele Simão viu: bem, se eu não embarcar nessa religião aí, eu vou ficar para trás, ninguém mais vai querer me ouvir, me seguir, porque este Filipe fez coisas que são verdadeiras, as minhas são falsas. Eles estão todos se convertendo. Simão então resolveu ser cristão, entre aspas, para ver se lá dentro ele ganhava ascensão, para ter aquela popularidade que ele tinha antes, mas agora para tê-la como um cristão, como um Filipe. Ele de fato acreditou na mensagem de Filipe, mas ele não creu em Jesus. Ele foi batizado e diz a Bíblia, versículo 13, que ele ficava só vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam e estava atônito. Ele não dava importância ao que Filipe pregava, ele dava importância aos sinais e maravilhas que se operavam. O que ele queria era saber como é que Filipe fazia aqueles sinais, como é que ele operava aquelas maravilhas. Não era a mensagem de Filipe que o interessava, ele estava atônito, maravilhado com aqueles milagres. A Bíblia diz que lá em Jerusalém se ouviu do que estava acontecendo em Samaria, um avivamento, conversão de muita gente. Enviaram Pedro e João para orar pelos irmãos, para eles serem batizados no Espírito Santo. E foram Pedro e João e puseram as mãos sobre os irmãos, eles foram batizados no Espírito Santo, os novos convertidos de Samaria. Mas o curioso, Simão não foi, porque Simão não era crente de verdade, e nem quis receber a oração para ser batizado no Espírito Santo. Ele quis foi ficar observando como é que Pedro e João agiam, impunham as mãos, oravam pelas pessoas, e eles recebiam o batismo no Espírito Santo, falavam em línguas. Ele não queria ser um receptor, ele queria ser alguém de cima. Ele não queria o batismo no Espírito Santo, ele queria que pela imposição de mãos dele, alguém recebesse o batismo no Espírito Santo. E diz aí a Bíblia Sagrada, verso 17: então lhes impuseram as mãos, aos de Samaria, Pedro e João, e receberam o Espírito Santo, os irmãos. E Simão vendo, note, Simão não recebeu, ele viu os outros recebendo. E Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Note, este homem, ele acreditou intelectualmente. Se ele não tivesse acreditado intelectualmente, no final ele não tinha pedido oração. Mas era só intelectualmente, não era Jesus que ele queria. Ele queria a influência, ele queria a posição. Pedro diz: o teu coração não é reto diante de Deus, tu estás em laço de iniquidade. E como Pedro não era padre, Pedro disse: ora a Deus para que ele perdoe o teu pecado. Não é se confessa comigo não, vai orar a Deus. Meus amados irmãos, note, ele estava atônito, ele queria posição, ele queria estar em posição de influência. Não tinha tido uma conversão verdadeira a Deus. Nós devemos orar para que o poder de Deus se manifeste. Nós nos alegramos
que haja sinais, prodígios e maravilhas. Jesus prometeu confirmar a sua palavra com estes sinais. Mas, meus amados irmãos, mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Ninguém crê por força dos milagres meramente. Os milagres atraem a pessoa para a palavra, funcionam como sinais, ou seja, sob a palavra eles indicam alguma coisa em que se deve crer, mas eles não são o objeto imediato da nossa fé. Eles devem nos seguir, mas nós não devemos segui-los. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Nós devemos buscar a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, e Deus vai agir como quiser. Eu pergunto, será que se Deus operasse pelo seu irmão e não por você, você o invejaria? Meus irmãos, eu quero que Deus opere. Eu quero que a palavra seja confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Se serei eu usado para isso ou qualquer um de vocês, não me interessa. Se o levanta e anda vier lá de trás e não daqui do púlpito, e Deus operar e o paralítico sair andando e o nome do Senhor for glorificado, eu estou alegre. Não precisa ser pelas minhas mãos, eu quero que Deus opere, eu quero que Deus haja. Essa é a diferença, inclusive, na nossa visão do dom de profecia. Tem igrejas aí que quando a pessoa se coloca como se estivesse sendo usada pelo dom de profecia, ela transfigura a sua personalidade. Ela de repente muda o tom de voz. Ela fala, assim diz o Senhor, como se ela tivesse tomada pelo Espírito Santo, porque se ela falar de maneira simples, os outros não reconhecerão nada aparentemente sobrenatural. Ela tem que parecer sobrenatural. Mas eu creio, irmãos, que o dom de profecia aparece muitas vezes nas nossas conversas, sem a gente nem saber. E não importa se eu soube a hora que profetizei, não importa se eu estou sabendo, se estou profetizando agora ou não, o que importa é que a profecia esteja edificando alguém, é que alguém diga: pastor, aquilo que você me falou era o que eu precisava ouvir, era o que Deus falou ao meu coração. Não importa se eu sei quando foi o momento, se eu sei quando está acontecendo, o que importa é que alguém foi edificado. Nós por isso não destacamos, nós não criamos uma mudança na maneira de falar para profetizar. Nós acreditamos que Deus fala na espontaneidade, porque o objetivo não é glorificar o que fala entre os homens, mas Deus que fala através dos homens. O que nós queremos é que o Senhor seja glorificado. Tem pessoas, irmãos, que uma vez foram usadas por Deus legitimamente pelo dom de profecia, mas elas gostaram do que aconteceu e depois elas passaram a forçar a barra. Ganharam talvez a popularidade por alguma coisa abençoada que disseram que foi de Deus e depois passaram, para manter aquela influência, a falar de seu ímpeto próprio. Tem gente que diz: eu vou visitar um profeta ali, para ele me dar uma palavra. Meus amados irmãos, ninguém é proprietário da palavra de Deus. Ore a Deus para Deus falar com você e deixe Ele soberanamente falar como Ele quiser. Se Ele quiser, Ele levanta um irmão em profecia. Se Ele quiser, Ele vai falar com você quando você estiver lendo a Bíblia. Se Ele quiser, Ele falará com você através das circunstâncias, por sua providência. Mas não diga: Senhor, me fale desse jeito, como se você pudesse dar ordem a Deus. Diga: Senhor, fala que o teu servo ouve, e deixe Deus falar como Ele quiser. Ninguém tem a palavra de Deus como propriedade sua. Este homem quis hegemonia. É interessante, irmãos, a diferença entre grande parte do povo de Israel e Moisés. O povo de Israel viu milagres a valer ali no deserto. Viu no Egito
viu no deserto, mas Moisés tinha mais do que o povo. Em geral, Moisés conheceu os caminhos de Deus. Moisés falou com Deus como quem fala com um amigo. Moisés teve a revelação da lei. Moisés teve a direção de Deus. Ele se relacionou com Deus e não foi meramente um espectador de sinais. A Bíblia é repetitiva quanto a isso. Vamos ver 3 passagens. Lá em Hebreus, no capítulo de número 3. Hebreus capítulo 3, veja o que a Escritura diz. Do 7 até o 11. Olha o 7. Portanto diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, note, e viram, eles viram, por 40 anos as minhas obras. O povo viu as obras de Deus. Mas segue: por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O povo teimoso ali no deserto foi um povo que viu as obras de Deus. Eles viram milagres, mas não conheceram os caminhos do Senhor. Veja agora o que diz o Salmo 103. Salmo de número 103. Versículo 7. Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel conheceram os feitos de Deus, os milagres, mas Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Veja o que diz agora lá em Êxodo, para você ver como Moisés foi diferente. Capítulo de número 33, versos 12 e 13. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, olha o que é que Moisés diz: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Ele disse: eu sou conhecido, Senhor, por ti, então eu quero conhecer o teu caminho. Deus disse: eu vou enviar um anjo. Talvez o povo que queria ver sinais, maravilhas, um anjo é bom. Moisés disse: não, um anjo não, o Senhor. Ou o Senhor vai, ou eu não vou. E se tu dizes que eu conheço-te e sou conhecido por ti, então me mostra os teus caminhos. Conhecer a vontade de Deus, conhecer os caminhos do Senhor, ter comunhão com Deus, este é o segredo da experiência cristã. Meus irmãos, Deus vai operar sinais e prodígios na sua soberania, e nós devemos orar para que Ele confirme a sua palavra, conforme lá em Atos capítulo de número 4. Mas nós devemos privilegiar conhecer o Senhor, conhecer o seu caminho, em vez de ficarmos obcecados pelos sinais. A Bíblia Sagrada fala lá na carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo, que os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus, terão aparência de piedade e negarão a eficácia, uma religião só de casca. É preciso ter a experiência legítima, a comunhão com Deus, a fé verdadeira e o batismo no Espírito Santo e fogo, que é uma experiência com Deus. Não é uma coisa para você se arrepiar. Falar em línguas, que é a evidência inicial, é para você receber a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Lá em João capítulo de número 14, veja o que Jesus Cristo fala aos seus discípulos. João capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus diz: o mundo não pode receber o batismo no Espírito Santo, o mundo tem que receber Jesus como Salvador, mas não pode receber o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para a igreja, é para o que já é crente. Jesus diz: mas vocês crentes podem receber, porque o Espírito Santo habita com vocês, porque vocês o conhecem. Portanto, é preciso ter um relacionamento anterior com o Espírito Santo para ser cheio dele. Ele habita com vocês, o mundo não vê nem o conhece, mas vocês conhecem. Ele já está com vocês, vocês já se relacionam com ele, habita convosco e estará em vós. Uma experiência. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai falar, irmãos, do cristianismo como uma experiência viva e poderosa. Ele diz: regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apague a experiência, crente, não sufoque a experiência. Busque os melhores dons, busque a plenitude do Espírito Santo. Não apague o Espírito, você que recebeu. Em 2 Coríntios 6, Paulo diz que ele se dá como exemplo de ministro do Evangelho. Aí ele diz: nas armas da justiça, à direita, à esquerda, nos açoites, nas tribulações, no Espírito Santo. Paulo diz: eu sou exemplo para vocês do Espírito Santo. Como era Paulo no Espírito Santo? Ananias orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Como era Paulo no Espírito Santo? Ele disse: dou graças a Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Como era Paulo no Espírito Santo? Ele diz: eu queria ir para cá, o Espírito do Senhor me impediu. Como era Paulo no Espírito Santo? Ele discernia que uma mulher que o elogiava estava endemoniada e expulsava o demônio. Nós temos, irmãos, que ter uma experiência viva com o Espírito Santo de Deus. Por fim, eu queria ler um texto que fala de uma coisa e eu quero aplicar a outra conexa. Lá em Lucas 5,39, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é o melhor. Jesus estava dando aqui uma repreensão aos fariseus e usou a ilustração do vinho. O vinho velho é o alcoólico, mas não era o que o judeu preferia, porque o judeu, orientado pela palavra, queria o vinho novo, que não era alcoólico, era um suco de uva recém-feito. O velho era o fermentado e alcoólico. Mas Jesus aqui estava escarnecendo dos fariseus, em outras palavras, porque Jesus estava dizendo que eles eram tão apegados às suas tradições antigas, que eles não eram capazes de reconhecer o Novo Testamento que estava se inaugurando. Eles não eram capazes de ver a nova dispensação que estava se apresentando pelo apego às tradições. Aí Jesus diz: é como alguém que está acostumado a beber vinho velho, que quando se oferece o novo, ele diz: não quero. Por que ele não quer? O novo é melhor. Dê para uma criança um vinho amargo e um suco de uva, que ela prefere um suco de uva. Só o homem que já bebeu muito vinho velho é que termina preferindo o velho, porque já está viciado. Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão viciados, como alguém que bebeu vinho velho muito tempo, e vocês perderam o paladar para descobrir que uma coisa doce é melhor, porque vocês estão apegados às tradições de vocês. Pois bem, meus irmãos, nós às vezes ficamos impedidos de ver alguma coisa nova de Deus, porque nós estamos apegados a uma tradição, a um marasmo. Tem gente que vive só de lembranças do passado, do que já lhe aconteceu, das experiências que teve com Deus. É bom lembrar-se do passado. Paulo contava sua conversão a toda a autoridade perante quem se apresentava, mas Paulo tinha experiência presente. Ele não vivia apenas do passado, ele estava atual em sua vida. Tem gente que está tão envolvida só na nostalgia do que já experimentou, que não se abre para possibilidades do que Deus quer fazer agora, do que Deus quer operar nesse momento.
É preciso nós sairmos da mesmice, da velhice espiritual. É preciso nós sairmos dessa clausura, irmãos. O cristianismo é uma experiência viva e poderosa. É preciso remover a lenha, as cinzas, melhor dizendo, do altar, colocar lenha nova para que a chama não se apague nunca. É preciso conhecer os caminhos do Senhor. Você não conheceu tudo. A Bíblia diz: conheçamos e cresçamos em conhecer o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo em Filipenses era um velhinho falando igual um novo convertido: eu desejo conhecê-lo, como se ainda não tivesse conhecido nada. Eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Não se conforme com o que tem. Nós só temos tido gotas, mas Deus promete chuvas abundantes sobre nós. Abra-se para o novo que Deus quer lhe trazer. Chegou a hora de nós não ficarmos apenas nos lembrando de como impactamos no passado e impactarmos agora. Chegou a hora, irmãos, de nós pararmos de apenas dizer que os corações estão endurecidos, que as pessoas estão apáticas. Nós sabemos de tudo isso, então vamos estremecer através do poder de Deus. Não tinha ninguém mais frio e indiferente do que o carrasco que pegou lá Paulo e Silas, os chicoteou, amarrou, jogou lá no fundo do cárcere. Aquele era um homem duro, indiferente, acostumado a açoitar a gente todo dia sem perguntar nem se era inocente ou culpado. Era um homem embrutecido, um homem duro. Mas Paulo e Silas começaram a louvar e a orar no cárcere, e o cárcere estremeceu. Mas o melhor é que o carcereiro estremeceu também. E lá vem aquele homem tão duro, trêmulo, dizendo: que farei para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Creu ele, creram os seus familiares. Se o mundo está duro, então vamos ter porção dobrada do Espírito Santo. Se o mar não se abrir, vamos andar em cima das águas. O Senhor é o mesmo. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. O nosso Deus é o Deus do hoje. Ele não disse a Moisés: eu sou, eu fui, o eu serei. Ele disse: eu sou o que sou. Diz a Faraó que o eu sou te enviou. O nosso Deus é o Deus do agora. Não fiquemos só com a cabeça, nem só com as emoções volúveis. Amemos ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. É hora, irmãos, de atropelar demônios, pisar serpentes e escorpiões. É hora de empunhar a espada do Evangelho. É hora de marchar em nome de Jesus. Lá diante do Mar Vermelho, o povo reclama: Faraó está vindo atrás, montes à direita, à esquerda, um mar na frente. Moisés clama ao Senhor e o Senhor diz: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. O mar não se abriu bem bonitinho para eles passarem, irmãos, como os filmes às vezes mostram, não. Eles saíram marchando em direção ao mar fechado. Eles foram contra a maré, andando com base na fé. Quando o primeiro foi pisar nas espumas daquelas águas, o mar se abriu. Jesus não curava um paralítico e dizia: agora levanta e anda. Jesus dizia ao paralítico, ainda paralítico: levanta-te e anda. Se ele ficasse parado, não saía nada. Mas se mesmo paralítico ele se empurrasse lá, ou
eu me quebro todo aqui no chão, ou eu saio andando. Ele se movimentava, na hora que ele estava se movendo, os ossos iam se colocando no lugar, as partes iam se ajeitando. Jesus disse para Bartimeu: o que tu queres que eu faça? Bartimeu disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. Aí eu fico imaginando, um cego, ele está mandando eu ver, eu vou ver. Ele agiu como se pudesse ver e viu, e viu. Jesus não curou e disse: agora vê. Jesus disse: vê. E quando ele quis ver, viu. E quando o paralítico quis andar, ele andou. E quando o povo marchou, o mar se abriu. E se essa igreja se levantar, a glória de Deus vai se manifestar. Vamos ficar de pé. Aleluia! Soberano Deus e nosso Pai, desperta o teu povo, aviva a tua obra, manifesta a tua glória, Senhor. Faz maravilhas entre nós, meu Deus. Traz intrepidez, traz amor de todo o coração, alma, força e entendimento por ti. Traz fervor de espírito, fé, Senhor, na tua palavra. Faz muito além do que pedimos ou pensamos. Batiza no Espírito Santo, manda fogo, opera sinais e prodígios, converte almas, traz santidade de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos.